Olá, companheiras e companheiros de jornada, como é gratificante mais esse encontro entre nós. Esperamos do fundo dos nossos corações que todos se sintam amparados e envolvidos nessa cascata de bênçãos que caem sobre nós, revigorando nossas mentes e renovando nossas esperanças. Convido-os agora a relaxarmos confortavelmente e colocarmos nossas águas a serem fluidificadas sobre as mesas. A presença do excelso Mestre Jesus, bem como dos nossos benfeitores espirituais, nos nossos ambientes, fazem refluir uma paz que já nos entorpece as almas, permitindo-nos usufruir antecipadamente dos eflúvios espirituais reconfortantes. Obrigado, Senhor Jesus, pelas vossas divinas vibrações e pela paciência com as nossas ignorantes limitações. Imploramos humildemente que nos autorize a iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nos itens 6 e 7, que se intitulam Não acrediteis em todos os espíritos. Primeiramente, vamos ler a passagem bíblica. Meus amados irmãos, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Assim escreveu São João em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Vejamos agora o comentário no Evangelho. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente momento. Ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós não provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos
De sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Somente os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Há dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo o Espírito, mas experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Passemos então ao nosso humilde comentário adicional. Que importante alerta contra as mistificações e adivinhações promovidas por alguns médiuns que se dizem espíritas, mas que em realidade são charlatães travestidos de espíritos salvadores dos sofredores e oprimidos. São, na realidade, falsos profetas. Ainda ontem um amigo me telefonou e em dado momento comentou ser admirador e simpatizante da filosofia espírita, mas se sente frustrado quando vê alguns exploradores inseridos nela. E citou o exemplo de que fora envolvido por uma amiga que o encaminhou a uma vidente dita espírita. E em lá chegando, deparou-se com uma tabela à entrada do sinistro local que explicitava os preços para consulta de acordo com a entidade com a qual quisesse falar. Preços variados para consultas com pretos velhos, pombagiras, etc. Pedi perdão ao irmão querido para promover uma simples, mas veemente correção em sua narrativa. O Espiritismo não se presta para adivinhações, nem cobra,
nem faz consultas a cognominados espíritos que nenhuma identidade têm com a nossa doutrina. Infelizmente, muitas seitas espiritualistas que se dizem espírita, na realidade não são. Podem ser, quando muito, espiritualistas, como disse. Respeitamos todas essas seitas, mas não podemos concordar quando se classificam ou quando se consideram espíritas. Nós não temos chefes, nem babalorixás, nem padres, nem papas, nem pastores. Formamos um exército que luta humildemente contra as próprias imperfeições, contando sim com a ajuda espiritual, sempre que assim for possível, mas sem rituais místicos ou proposições adivinhadoras. A comunicação dos espíritos através da mediunidade espírita não é realizada com o intuito de alterar o rumo dos objetivos morais das pessoas. Vem sim para nos proporcionar bons conselhos, orientações que nos alinhem com os ensinamentos de Jesus, para aliviar as nossas pressões conscienciais e apaziguar os nossos corações, quando isso for permitido por Deus. Não se pode nem se deve prometer soluções mirabolantes ou espetaculosas. Nenhum espírito realmente bem intencionado curvar-se-á aos nossos caprichos, cedendo-se a prestar serviços por coisas materiais ou conquistas fantasiosas, especialmente a troco de pagas e rituais totalmente ilógicos e oferendas infundadas. O Espiritismo aí está exatamente para desmistificar tudo isso e desassociar todo e qualquer ritual do nosso contato com Deus, com Jesus ou com seus prepostos. Tanto que não há adoração a imagens, ou oferendas, ou sacrifícios, ou quaisquer dispêndios para justificarem cobranças posteriores a Jesus ou a qualquer espírito. Lembremo-nos, como disse São João, não creais em qualquer espírito sem checar se há lógica e grandeza nos seus aconselhamentos, se há realmente conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus, se há humildade característica das grandes luminosidades espirituais. E principalmente se há um linguajar doce e compatível com a angelitude divina. Irmãos, convençamo-nos de uma vez por todas, somente porque alguém deixou seu corpo material e penetrou o mundo espiritual, não se transformou em santo. Pelo contrário, há na espiritualidade espíritos inescrupulosos, zombeteiros, brincalhões, de má fé, enganosos, marginais mesmos, como há aqui na Terra. E esses são os que mais se manifestam através de médiuns que se afinam com essa estranha moral ou com essa imoralidade. Não se deixe enganar. Melhor desconfiar de todas as comunicações espirituais do que sair por aí crendo em tudo que vos dizem espíritos desmoralizados, aterrorizando as pessoas e impondo medo aos irmãos que já se encontram fragilizados. Reconhece-se a grandeza de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado,
pelo conjunto das ações que empreende em prol da benevolência e da paz de todos os semelhantes. Tudo que assusta, que apavora, que desestabiliza ou que provoca insegurança deve ser veementemente descartado. Muitas seitas espiritualistas se dizem espíritas, praticam a comunicabilidade com os espíritos, mas não são espíritas, como afirmei anteriormente. Esses predicados mediúnicos não são uma exclusividade do espiritismo. Muitos praticantes de mediunidade de outras religiões são influenciados espiritualmente, sem, contudo, professarem os princípios morais e científicos apregoados pelo espiritismo. Aliás, se há dúvida sobre a idoneidade do médium ou do espírito que se comunica através dele, siga o aconselhamento lógico de Kardec, o codificador do espiritismo, que disse: melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E é como diz o ditado: reconhece-se a árvore pelo fruto. Cidadãos idôneos normalmente terão boas companhias espirituais, compatíveis com sua conduta moral. As comunicações mediúnicas compõem uma pequena parte prática da doutrina espírita e sempre terá um objetivo moralmente terapêutico, nunca espetaculoso. O mais importante é o nosso progresso moral e os meios de que dispomos para coibir nossas más inclinações e acelerar nossas formas de amar os semelhantes, sem distinções ou privilégios. Que Jesus nos inspire sempre para trilharmos o caminho do bem comum. Muita paz. Vamos agora passar a fluidificação das águas. Estendamos nossas mãos na direção delas e oremos. Ó amado Senhor Jesus, permita-nos concentrarmos humildemente diante da vossa grandeza para sintonizarmos as vossas vibrações amorosas e reparadoras. Que vossas bênçãos misericordiosas inundem os nossos ambientes, promovendo uma paz indescritível. Fazei com que nossas águas possam se transformar em remédios, de acordo com o influxo das vossas divinas radiações. Água fluidificada em vosso santo nome, que assim seja. Passemos agora ao agradecimento pelo estudo de hoje. Querido Jesus, que possamos continuar merecendo a vossa reveladora companhia, transmutando nossa ansiedade em esperança em dias melhores. Acolhei-nos hoje e sempre em vossos braços, tornando-nos sentimentalmente felizes e protegidos diante de quaisquer dificuldades que se apresentem em nossas vidas. Que nossas forças tenham sido revigoradas para que nos sintamos motivados a estender as mãos a todos os semelhantes que se apresentem desiludidos ou desanimados. Que a fé e o trabalho sejam as locomotivas que haverão de nos arrastar pela trilha do bem
e da renovação interior. Em seu divino nome, pedimos humildemente a autorização para encerrarmos a reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de amor fraterno. Muito boa noite e que tenhamos um ótimo final de semana.